Boa tarde, bem-vindos ao webinar Comerciantes e Distribuidores, o seu papel na gestão dos pneus em fim de vida. Esta sessão destina-se a esclarecer algumas dúvidas neste âmbito e procuramos abarcar o maior número possível de comerciantes e distribuidores através deste formato remoto, digamos assim, e ajustado aos tempos em que estamos a viver. O meu nome é Dora Gervásio, sou responsável pela rede de recolha de pneus gerida pela Valor Pneu e para esclarecer um conjunto de questões sobre esta temática, contamos aqui com a colaboração da engenheira Mafalda Mota, da Divisão de Fluxos Específicos e Mercado de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente, e da engenheira Paula Costa, uma consultora especializada na área de segurança e ambiente. Bem-vindas a ambas, agradeço a vossa participação e antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de vos dizer que vamos perceber as vossas dúvidas que poderão registar durante esta apresentação e que serão esclarecidas. Porquê é que decidimos realizar este webinar? Bem, a Valor Pneu, como entidade gestora do fluxo específico de pneus, relaciona-se com um conjunto grande de intervenientes no sistema, que realizam recolha, armazenagem, transporte e o tratamento dos pneus, e, nesse sentido, os comerciantes, estando no início da cadeia, têm um papel muito importante. Ao nível de intervenções mais próximas com os comerciantes, tivemos recentemente o Circuito Portugal do Pneu, que realizou visitas a estes estabelecimentos e tivemos as auditorias realizadas pelo Bureau Veritas, que permitiram percepcionar as dúvidas e dificuldades que existem no terreno ao nível de interpretação das obrigações que têm de ser às quais tem que ser dada a resposta. Esta apresentação está organizada de forma a abarcar um conjunto de questões diversificado. Na primeira parte vamos ter um módulo sobre recolha e retoma de pneus, a discriminação do ecovalor nas faturas e obrigações também ao nível da armazenagem e até do transporte dos pneus usados. Em seguida, vamos falar um bocadinho sobre os resultados aqui do Circuito Portugal Valor Pneu, que visitou as oficinas e os detentores, e vamos falar sobre o funcionamento da rede de recolha da Valor Pneu. Por fim, e não menos importante, vamos falar de segurança e dos requisitos que têm que ser respeitados pelos comerciantes e distribuidores, nomeadamente através das medidas de autoproteção. Em seguida, vou passar a palavra à engenheira Mafalda Mota, que nos irá falar sobre as obrigações de comerciantes e distribuidores. Olá, eu como técnica estou aqui para vos falar um pouco dessas obrigações que têm a ver com o nosso diploma. O nosso diploma é o que nós vulgarmente chamamos por UNILEX, que é o Decreto-Lei 152D/2017. É um diploma mais ou menos recente, foi publicado em 17 e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018 e aplica-se não só aos pneus e pneus usados, mas como a todos os outros fluxos específicos que têm a especialidade do produtor, entre os quais destaco os veículos, os acumuladores e os óleos, que também são fluxos que estão relacionados com os pertencem todos aos veículos em si. Este diploma, à semelhança do que já estava no diploma anterior, que era o 111 de 2001, ele proíbe a combustão a céu aberto, portanto não se pode fazer queimadas com pneus, não se pode abandonar pneus usados como vulgarmente há 10, 15 anos ainda se via, nas matas, nos letos de rio, e também a comissão em termos está proibida, exceto para pneus com diâmetro exterior superior a 1400 milímetros. Este diploma tem várias definições, tem a definição do produtor do produto, que é quem fabrica ou importa, e também define comerciante e distribuidor. Trago-vos aqui duas
adaptações para o setor. Portanto, o comerciante é a pessoa singular ou efetiva que exerce a atividade de venda ao consumidor final de produtos novos. E o distribuidor é aquele que pode vender ou revender. Estas figuras que comercializam pneus têm a obrigação de retomar, são pontos de retoma, e devem retomar em igual quantidade e tipologia. Ou seja, se eu for com qualquer comerciante ou distribuidor comprar 4 pneus ligeiros, eles têm a obrigação de aceitarem 4 pneus ligeiros. E não precisa no mesmo dia, pode ser no dia seguinte. Por exemplo, que eu posso saber que trocar pneus em casa, compro hoje, vou à minha casa e troco, no dia seguinte vou devolver ao local onde comprei. Esta recolha, bem como a recolha também nos centros de recepção, é feita sem encargos para o detentor. E outra novidade que este diploma traz, que embora no setor já fosse algo comum, é a discriminação na fatura do ecovalor, da prestação financeira devida à entidade gestora. Havia uma norma transitória, portanto, o novo publicado em 2018, esta questão entrava em vigor este ano, dia 1 de janeiro. Havia duas ligeiras diferenças relativamente aos fluxos, quer que nos pneus usados, isto iria acontecer para o consumidor final, enquanto para os restantes entre operadores económicos, e para as pneus portáteis, como a diretiva comunitária não permite tal discriminação, esta questão é mesmo proibida. Esta obrigação trouxe várias dificuldades de implementação, muitas dúvidas, muitas questões. Foram 2 anos que tivemos constantemente, todos os dias, e-mails, telefonemas confidencial acerca do assunto, pelo que decidimos publicar um conjunto de dúvidas frequentes acerca do visível fim, que podem consultar no link que está nesta apresentação, ou então indo ao setup, políticas, resíduos, entrando nos grupos específicos que encontram este documento. E vão ver que, claramente, é uma obrigação que está escrita no artigo 1014, diz que os produtores e distribuidores discriminam um item da fatura. E de seguida vou mostrar vários exemplos de faturas para perceberem o que é que podem fazer e o que não podem fazer ou como podem melhorar. Este é um exemplo até bastante simpático, porque na primeira linha, claramente, verifica-se que há a venda de 2 pneus. Cada pneu tem um ecovalor devido à gastora de 1,05 €. Eu multiplicado por 2 dá 2,10 € e está aqui uma folhinha na fatura, portanto, está devidamente discriminado. E diz para que serve esse valor, portanto, refere claramente ecovalor, SGPU, que é o sistema de gestão de pneus usados, e indica inclusive o nome do valor. Está muito bem conseguido este exemplo. O exemplo seguinte também é uma boa prática e fala claramente em ecovalor. Pode efetivamente ser desta maneira também. São 4 pneus que se vendeu, 4 vezes o ecovalor unitário que dá o valor total. O exemplo seguinte já não é tão bom, porque há a venda efetiva de um pneu, mas a linha referente a esse ecovalor, na descrição que refere Decreto-Lei 652 de 2017. É o diploma que obriga a tal coisa, mas não é sobre pneus. Pneus para veículos, para óleos, para embalagens, para eletrónicos, para pilhas. Portanto, não se percebe o que é que esta descrição quer dizer. Poderíamos descrever um pouco melhor, escrever ecovalor, prestação financeira, SGPU, não só referir o decreto em si. O exemplo seguinte ainda está um pouco pior, do meu ponto de vista, porque, apesar de ser a venda de 4 pneus e depois indicar o ecovalor relativamente a 4, a descrição diz recolha e tratamento de pneus barra bateria. E aqui nesta fatura, não está a vender uma bateria de um automóvel, vender uma pilha de bando, que em regra será uma pilha portátil. E para a pilha portátil, esta discriminação é proibida. Ela não se pode somar ecovalores de vários diferentes fluxos específicos, portanto, tem que haver uma linha para cada um deles. Ele estaria correto se apenas dissesse pneus e não ter lá a barra de bateria. Portanto, não é um bom exemplo claramente. Porque se vendesse uma bateria automóvel, devia ter outra linha, a dizer bateria automóvel, e depois ter o ecovalor referente a essa bateria. Este exemplo não está muito mal. A única questão tem a ver com o facto de que o decreto-lei ali referido, o 111 de 2001, ter sido revogado. Portanto, se essa SGPU e referisse o decreto-lei 152D, estaria perfeito. Porque temos 2 pneus consolidados, temos 2 pneus a sofrer a questão do ecovalor.
Outro assunto que vos queria falar tem a ver com a armazenagem, porque existe, como podem verificar no nosso portal, e falando com pessoas e com a família, etc., que há requisitos para operadores de tratamento de dados. Mas, para conhecer distribuidor, não há estes requisitos porque não são locais licenciados. Porquê que não são locais licenciados? Porque a armazenagem feita de uma forma inicial no local de produção, e aqui a oficina está a produzir o requisito, quando está a fazer a manutenção de veículos, trata-se de uma armazenagem preliminar que não requer licenciamento e porque feito, os requisitos não se aplicam. Todavia, esta armazenagem, embora seja preliminar, deve cumprir o artigo 6, que tem a ver com os princípios de proteção da saúde humana e ambiente. Ou seja, tem que ser feita de maneira a não oferecer perigos. E os perigos podem ser muito vários. E, como tal, o que nós aconselhamos sempre são as questões que estão na Convenção Brasileira. Estas imagens que podem ver aqui com os detalhados são da Convenção Brasileira. E existe também um link no site de APMEI, com uma circular, como é que a armazenagem de resíduos local de produção deve ser feita, na qual podem encontrar um capítulo sobre pneus. Também tem algumas indicações bastante interessantes. E nós aconselhamos sempre estes 3 itens. É a questão da prevenção diz respeito aos riscos de incêndio, porque falar de matérias que podem inflamar. A questão do piso ser tumultuado e ter um sistema de drenagem e recolha de águas fluviais para seguir o seu correto encaminhamento. E também a questão de impedir a identificação de insetos e roedores para não se proliferar vários tipos de doenças que muitas vezes falamos, das picagens dos insetos, etc. E depois, nós no nosso site também temos um conjunto de perguntas frequentes sobre a produção, tratamento, gestão de pneus usados. Quis aqui destacar a pergunta frequente número 11, que refere às obrigações que estão assentes à comercialização e recolha de pneus usados, que passam pela questão da comercialização, há pouco referi, que é a questão financeira fixada da regularidade gestora, muito da fatura. A questão de que os distribuidores têm que retomar os pneus usados quando vendem pneus novos e que esta recolha de pneus, seja na retoma, seja nos centros de recepção, é feita sem encargos para quem tem esse serviço. Gostaria ainda de falar um pouco de transporte. As guias passaram a ser eletrónicas também no dia 1 de janeiro de 2018. A portaria 335/97, que foi usada há mais de 20 anos, está revogada. Contudo, a imagem visual da guia é muito semelhante, tem 3 grandes campos: a identificação do produtor-detentor, a identificação do resíduo e a identificação do destinatário. Se a identificação do resíduo temos o código ER, que é o europeu de resíduos, que é comum para todos os Estados-membros, a questão da operação e o seu peso pode, numa fase inicial, ser estimado e depois tem que ser validado pelo destinatário final. Quem é que é responsável por todas estas questões? O produtor-detentor é sempre o primeiro responsável pelo transporte, o seu correto transporte. Deve assegurar que a quem vai entregar a licença, a autorização para os receber de acordo com a opção aplicável. E deve também iniciar o processo de preenchimento da guia. Se por algum motivo não o conseguir, ou porque quer, pode delegar essa competência, quer no transportador, quer no operador. Ainda assim, as guias têm que ser validadas antes do início do transporte. Manualmente, pode acontecer, por exemplo, quando há uma recolha noturna e é, por exemplo, o segurança do armazém que valida essa saída, ou então na plataforma em si, que pode ser o CIAM, ou, em casos de grandes produtores, que é o web service, pode ser via web service. Uma pergunta que nos fazem muitas vezes, que está com o transporte, é quem é que pode transportar? Porque este artigo 3, como fala só em entidades que procedam à gestão, e a gestão tornou-se aqui um bocadinho estranha, porque há quem não entenda que a gestão vai desde a recolha, portanto, o transportador por conta do trem está aqui expresso. Ainda assim, pelas diferentes perguntas que nos chegaram, nós no apoio auxiliando contra de gás, criamos várias perguntas frequentes, entre as quais destacamos a 6 que eu copiei. Bem, exatamente, pode ser o produtor do resíduo, o destinatário, ou então alguém que faça o transporte por conta do trem. O documento que tem que acompanhar o transporte de pneus e fim de vida é EH. Ainda assim, os resíduos são mercadorias e esta EH não substitui a guia
de transporte dátil e vice-versa. Portanto, podem ter que ser transportados com os dois documentos. Estas perguntas frequentes podem ser consultadas no link aqui dos dados. Gostava de destacar ainda mais duas obrigações para quem efetua a operação de veículos, porque os pneus também são fluxos incorporados em veículos, e isto interfere. Do artigo 80 para a frente há obrigações e responsabilidades, entre as quais destaco o artigo 81, que refere que os operadores de reparação e manutenção de veículos são responsáveis pelo adequado encaminhamento para carregamento destes componentes. Ou seja, os pneus, os óleos, os acumuladores têm que ser entregues a quem tem o devido licenciamento para os receber, ou estão autorizados. Depois, o artigo 87 proíbe claramente a comercialização de peças usadas e integradas em veículos para reutilização que não sejam provenientes de operadores de desmantelamento. O que é que isto significa? Significa que só os operadores de desmantelamento podem, como o nome indica, desmantelar o veículo e vender peças em segunda mão para reutilização. As oficinas não o podem fazer. E para terminar, gostaria de deixar um pequeno vídeo de como é que se preenche uma guia eletrónica de resíduos, porque acho que é mais fácil ver o vídeo do que estar a explicar. As guias de acompanhamento de resíduos são documentos obrigatórios que acompanham o transporte de resíduos independentemente do meio de transporte utilizado. Desde 1997 que o processo tem sido desenvolvido integralmente em papel, envolvendo a aquisição e preenchimento de diversos formulários remetidos por correio, fax ou entregues em mão. Todo o circuito de transporte de resíduos, desde o produtor, transportador até ao destinatário, era acompanhado por formulários em papel. Com o lançamento das guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos, as EGAR, Portugal apresenta-se como um dos pioneiros na Europa na desmaterialização das guias de acompanhamento de resíduos. As EGAR são obrigatórias a partir de 1 de janeiro de 2018. Para percebermos como funcionarão as EGAR, vamos identificar os personagens principais deste processo: o produtor de resíduos, o transportador e o destinatário. Vejamos então. Antes de mais, todos os intervenientes terão que se registar, por uma única vez, na plataforma do Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente, o CILIAM. Antes de iniciar o transporte de resíduos, o produtor preenche no módulo EGAR, no CILIAM, os dados básicos: código LER, peso, descrição, transportador e destinatário. Pode ainda inserir informação relativa ao transporte de matérias perigosas, ADR, e assim evitar mais um papel a acompanhar o transporte. Em alternativa, pode ser desenvolvida uma ligação, através de web services, entre o próprio sistema de informação de cada interveniente e o módulo EGAR, passando estes a comunicar a informação automaticamente. O transportador leva consigo uma guia digital num dispositivo móvel e, se for mandado parar para efeitos de fiscalização, pode facilmente apresentar às autoridades a guia com o QR Code respectivo para verificação de conformidade e validade por comparação direta com a base de dados do CILIAM. Chegado ao destinatário, procede-se à pesagem do veículo com os resíduos e à confirmação do LER, acusando a sua recepção na EGAR. Caso seja necessário, podem ser introduzidas correções que ficam automaticamente registadas e disponíveis para o produtor. Resta ao produtor aceitar a correção da EGAR, completando o seu ciclo e gerando um certificado de recepção que encerra o processo. As EGAR vêm simplificar e desmaterializar drasticamente um processo com pesada carga burocrática e elevada pegada ambiental, traduzindo-se agora num processo mais rápido, à distância de um clique, uma vez que no próprio dia é possível fechar o ciclo de uma guia de transporte. Mais cômodo e mais barato, na medida em que é possível desenvolver o processo a partir de um telemóvel ou computador, reduzindo os custos com a aquisição dos formulários. Mais amigo do ambiente, evitando pelo menos 2 milhões de guias em papel, reduzindo significativamente o seu consumo e contribuindo para a prevenção de resíduos.
mais eficaz. Com a EGAR, ganha-se também no tempo dispendido pelas organizações nos processos de reporte à administração, nomeadamente no caso dos mapas integrados de registro de resíduos, que passarão a ser automaticamente pré-preenchidos num processo que se assemelha ao e-fatura e ao IRS, passando essa informação a estar disponível para a administração em permanência. Em resumo, com as EGAR, todos ganham: o produtor, o transportador e o destinatário. Menos tempo dispendido, menos custos envolvidos, maior facilidade na gestão das guias, maior qualidade na informação e também a administração, maior integridade e qualidade de informação, maior controlo dos circuitos dos resíduos, informação atualizada em permanência. Assim são as novas EGAR: mais simples, mais rápido, mais eficaz. Bem, obrigada. Agradeço a intervenção da engenheira Mafalda Mota. Vamos continuar na nossa apresentação. Agora vamos falar um bocadinho sobre o funcionamento da rede de recolha e, em primeiro lugar, eu aproveito para relembrar que a licença da Valor Pneus estabelece obrigatoriedade ao nível do estabelecimento de contratos com comerciantes e distribuidores de pneus. E é sempre bom de relembrar que, para que possam continuar a entregar os pneus retomados dos seus clientes, os comerciantes e distribuidores devem realizar contrato com a Valor Pneu, acedendo para isso a uma área própria dentro da nossa página www.valorpneu.pt, a área própria relativa para comerciantes. Bem, relativamente ao circuito Portugal Valor Pneu, que decorreu o ano passado e que visitou um número muito alargado de detentores, podemos dizer que foi uma iniciativa muito abrangente. Foram realizadas 3.415 entrevistas a detentores no continente. Perdão, no total 3.415 entrevistas, sendo que 3.326 foram no continente e 89 nas regiões autónomas. Portanto, foi um circuito que verdadeiramente percorreu o país de norte a sul. Esta ação foi projetada para permitir ir ao encontro dos desafios que eles sentem todos os dias na gestão diária dos pneus usados, recordar também aos comerciantes algumas práticas e regras de eficiência do sistema de gestão de pneus usados e realizar um estudo de marketing que permitiu também caracterizar o setor e o seu nível de satisfação, quer para com a Valor Pneu ou também para com o sistema de gestão de pneus usados, cujos resultados foram bastante positivos no continente e ainda mais nas regiões autónomas. Temos também para vos mostrar um vídeo que resume o resultado desta ação. Penso que é bastante elucidativo e que nos ajuda a resumir os aspectos que foram salientados durante esta auscultação aos comerciantes, que nos servirão também como guia para melhorar o serviço prestado, sendo que o primeiro passo assenta desde já no reforço da rede de recolha. Se vamos ouvir o vídeo. Em 2019, a Valor Pneu fez-se à estrada e visitou mais de 3.000 detentores de pneus usados em Portugal continental e ilhas. O Circuito de Portugal permitiu sensibilizar para as boas práticas de gestão de pneus, conhecer a realidade no terreno e aproximar a Valor Pneu dos seus parceiros. Em geral, os detentores estão familiarizados com o sistema integrado de gestão de pneus usados. Estão satisfeitos com o serviço e reconhecem o contributo da Valor Pneu como gestor do sistema. De acordo com os pontos de retoma de pneus, os aspectos mais positivos no sistema são a simpatia e disponibilidade, a rapidez de resposta e as condições físicas de acesso e descarga.
Já os aspectos a melhorar no continente são o número e distância dos centros de recepção no distrito, a informação divulgada e a marcação nos centros de recepção. Nas ilhas, destaque para o acompanhamento da descarga, o número de centros de recepção e a informação sobre o processo de entrega. O circuito permitiu conhecer melhor os procedimentos dos detentores de pneus usados. 99% dos inquiridos separam os pneus usados dos outros resíduos. 74% dos detentores armazenam os pneus em pilha. 62% têm os pneus armazenados no exterior da oficina. 80% destes pneus estão sobre piso impermeável. 62% ficam sem cobertura, sujeitos à intempérie. Consulte o relatório completo em valorpneu.pt. A reutilização e reciclagem de pneus previne a emissão de CO2 e evita a extração de borracha de milhões de árvores e o consumo desnecessário de energia. Está nas nossas mãos dar a volta ao ambiente. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. De facto, resume de uma forma bastante abrangente as conclusões que chegámos e à auscultação que foi feita das expectativas que os comerciantes e distribuidores têm em relação ao serviço do Estado. Agora vamos falar um bocadinho sobre o funcionamento da rede. Para onde devem ser enviados os pneus em fim de vida? Eles devem ser enviados para os centros de recepção, onde a entrega naturalmente não tem custos para o detentor. Estes centros de recepção cobrem o território nacional, quer no continente, com 40 centros de recepção atualmente em funcionamento, quer nas ilhas, com todo o território das regiões autónomas coberto, sendo que a Ilha do Corvo é assegurada pelo centro de recepção existente na Ilha das Flores. Para entregar pneus nesta rede de recepção, é necessário preencher uma ficha de caracterização que todos os detentores preenchem na primeira vez que procedem à entrega de pneus num centro de recepção. Estes procedimentos destinam-se a identificar de forma muito correta os utilizadores do serviço prestado pela rede de recepção de pneus usados. E assim também evitar a utilização indevida deste serviço. Portanto, é do interesse de todos que estas fichas de caracterização sejam corretamente preenchidas e entregues nos centros de recepção. Sobre a forma como os pneus devem ser entregues nos centros de recepção, naturalmente devem ser respeitados horários e regras de funcionamento inerentes a cada centro de recepção, mas de uma forma geral também podemos dizer que os pneus não podem apresentar quaisquer contaminações e penso que este aspecto é bastante fácil de compreender porque cabe ao comerciante ou ao detentor que está no início da cadeia garantir que o resíduo é entregue de forma a não comprometer as operações, nomeadamente as operações de reciclagem, que vão ser submetidos os pneus usados. Portanto, é muito importante que os pneus sejam entregues isentos de contaminações. Os meios de descarga são da responsabilidade do detentor e a entrega é feita por tipologia. Neste caso, ligeiros, pesados, industriais, danificados e maciços. Pelo que a operação de carga, ao ser realizada nas instalações do detentor, deve logo prever que a entrega será feita desta forma e também organizar a carga de forma a facilitar depois a entrega no centro de recepção. Face ao período atual que estamos a viver, é importante também transmitir que vários centros de recepção optaram por receber os pneus usados mediante agendamento. E isto permite controlar o número de pessoas que em simultâneo permanecem nas instalações, organizando melhor também o trabalho diário. Também é natural que os centros de recepção peçam aos utilizadores a utilização de equipamento de proteção individual, luvas, máscara, viseira, quando acederem às suas instalações.
Bem, agora vamos ter aqui a oportunidade de ouvir a engenheira Paula Costa para explicar um pouco aqui um requisito que tem sido muito questionado e que tem sido muito... tem levantado aqui muitas dúvidas relativamente às condições de segurança que devem ser respeitadas na armazenagem de pneus usados. Muito boa tarde, meu nome é Paula Costa e eu sou consultora na área do ambiente e segurança há mais de 20 anos. Agradeço desde já o convite da Valor Pneu para participar neste webinar e agradeço igualmente o vosso interesse e participação. A minha intervenção neste webinar pretende transmitir um conjunto de informações relevantes para a compreensão da temática da segurança no que respeita ao armazenamento de pneus e quais as obrigações dos comerciantes e distribuidores de pneus. Ora, só um minuto. Muito bem. Importa referir que a atividade da Valor Pneu como entidade gestora do fluxo específico de pneus rege-se pela sua licença e demais regulamentação aplicável ao seu âmbito de atividade. Em particular, no que respeita à licença como entidade gestora, constam os requisitos aplicáveis à rede de recolha de pneus usados, onde se incluem os comerciantes e distribuidores, e a obrigatoriedade de assegurar que a armazenagem de pneus usados nos operadores da rede de recolha seletiva é efetuada de modo a evitar ou reduzir os riscos para o ambiente, a saúde e a segurança das pessoas envolvidas. A questão que se coloca é o que significa reduzir os riscos para a segurança das pessoas envolvidas. Na licença é igualmente referido que os requisitos de segurança que asseguram a armazenagem adequada de pneus usados nos comerciantes e distribuidores são definidos pela titular, neste caso a Valor Pneu, com a aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, desta forma, a Valor Pneu propôs à Agência Portuguesa do Ambiente que os requisitos de segurança fossem os constantes no regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, que já constituíam uma obrigatoriedade legal para todos os edifícios ou frações autónomas, qualquer que seja a sua utilização, e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2009. Desta forma, a APA deu a sua concordância e os contratos estabelecidos com os comerciantes e distribuidores incluem uma cláusula segunda titulada de obrigações do comerciante distribuidor de pneus no seu ponto terceiro, que eu passo a ler qual a redação desse ponto. Portanto, proceder ao armazenamento preliminar adequado dos pneus usados retomados em cumprimento das normas existentes e que venham a ser publicadas, o qual deve ser efetuado de modo a evitar ou reduzir os riscos para o ambiente, a saúde e a segurança em cumprimento dos requisitos de segurança definidos pela Valor Pneu e aprovados pela APA. Portanto, este ponto não é mais do que aquilo que já foi referenciado. Portanto, a Valor Pneu propôs à APA que estes requisitos de segurança fossem os constantes no Regulamento de Segurança contra Incêndios e, portanto, a forma como se deve ler este ponto concreto do contrato é que os comerciantes e distribuidores ficam, então, comprometidos com o cumprimento desta legislação. Portanto, estabelecido este preâmbulo neste webinar, pretende-se transmitir um conjunto de informações importantes para que os comerciantes e os distribuidores de pneus percebam as obrigações do regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios. Portanto, como é que pensámos em fazer este esclarecimento? Através de um conjunto de perguntas e respostas. Portanto, a segurança contra incêndio em edifícios não depende somente de um bom projeto e da boa execução do projeto de segurança contra incêndios em edifícios na fase de construção, mas também da utilização do dito edifício. E, portanto, a entrada em vigor deste regime jurídico veio comatar uma importante lacuna no que se refere à segurança contra incêndio dos edifícios. Portanto, assegurar a manutenção das condições de segurança definidas no projeto ao longo do tempo de vida do edifício. Este objetivo é conseguido através da implementação das designadas medidas de autoproteção. Portanto, quais são as obrigações de segurança contra incêndio? Temos as medidas de autoproteção, tal como já foi referenciado. Portanto, todos os edifícios devem dispor de medidas de autoproteção implementadas após parecer obrigatório da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sendo que
Também todos os edifícios estão sujeitos às inspeções a realizar por esta autoridade ou por entidade por ela credenciada, que se destinam a verificar a manutenção das condições de segurança contra incêndios e edifícios aplicáveis e da implementação das medidas de autoproteção. Portanto, o que é que são as medidas de autoproteção? As medidas de autoproteção consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas finalidades principais: garantir a manutenção das condições de segurança definidas do projeto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta de emergência. Esta estrutura mínima de resposta à emergência leia-se colaboradores devidamente treinados para exercer funções específicas no combate dos incêndios em edifícios. Pretendem também salvaguardar que os equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios estão em condições de ser operados permanentemente e que, em caso de emergência, os ocupantes abandonam o edifício em segurança. Portanto, sistemas de equipamentos de segurança são, no caso específico, podem ser extintores, carretéis, detectores de incêndio, etc. Portanto, como são constituídas estas medidas de autoproteção? Temos as medidas de prevenção, que podem assumir a forma de procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, a formação em segurança contra incêndio e os simulacros. As ações de formação destinam-se a todos os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras, inclui-se também a formação específica destinada aos elementos que lidam com a situação de maior risco de incêndio ou que pertençam às equipas de organização de segurança. Portanto, quem tem que manusear um extintor, quem tem que manusear um carretel, tem que saber exatamente como deve o fazer. Os simulacros. Peço desculpa, enganei-me aqui na apresentação. Portanto, o que é que significam as medidas de autoproteção implementadas? Portanto, significam efetivamente realizar a formação obrigatória no regulamento, realizar os simulacros, portanto, os simulacros é um teste de resposta à emergência, assegurar a manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança, assegurar o preenchimento dos registros de segurança, portanto é preciso fazer prova que efetivamente a manutenção desses equipamentos e sistemas de segurança estão a ser assegurados e executados por entidades devidamente credenciadas para o efeito e assegurar a execução das vistorias pelas autoridades competentes. Portanto, quem pode efetuar a manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança? Apenas as entidades registadas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para este efeito. Portanto, não devem recorrer a outras entidades, senão estas que estão devidamente identificadas na página da internet da autoridade e que ostentam esse reconhecimento na sua documentação. Outra pergunta pertinente é quem pode elaborar as medidas de autoproteção? Portanto, a responsabilidade pela elaboração das medidas de autoproteção referentes a edifícios e recintos classificados na primeira categoria de risco para as utilizações de edifícios escolares e edifícios hospitalares, assim como as segundas, terceiras e quartas categorias de risco, têm que ser assumidas exclusivamente por arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos com inscrição válida na respectiva ordem profissional e a partir do dia 15 do próximo mês, estes técnicos necessitam igualmente possuir registro de certificação de especialização válido. Portanto, muito importante, vamos imaginar o cenário em que efetivamente a vossa instalação, após os devidos cálculos que estão devidamente regulamentados na portaria que complementa este regulamento de segurança contra incêndios, chega à conclusão que são uma primeira categoria de risco, mas porque a vossa utilização não é nem um edifício escolar, nem um edifício hospitalar, não é necessário ser elaborado por estes profissionais que aqui estão referenciados. Mas, se os cálculos que são feitos para determinar a categoria de risco da vossa instalação efetivamente vos classificar numa segunda, numa terceira ou numa quarta categoria, unicamente os profissionais que aqui estão identificados é que podem elaborar estas medidas de autoproteção e assumir a responsabilidade pela sua elaboração de acordo com a legislação em vigor.
Agora, a questão que podem colocar de seguida é o que é efetivamente a categoria de risco, que já foi aqui mencionada várias vezes. Portanto, os edifícios e os recintos em matéria de risco de incêndio podem ser de 4 categorias, que vão de 1 a 4, são consideradas respectivamente de risco reduzido, moderado, elevado e muito elevado. São fatores de risco, para terem uma ideia, a altura da utilização tipo, a área bruta e a carga de incêndio. Aqui a carga de incêndio, no caso particular dos comerciantes e distribuidores, é bastante relevante porque estamos aqui a falar de pneus. Portanto, com uma carga de incêndio associada a uma natureza de inflamabilidade bastante elevada. Portanto, se é coberto ou ao ar livre e se a densidade de carga de incêndio, número de utilizadores, número de pisos abaixo do plano de referência e saídas diretas posterior. Portanto, é um conjunto de características que efetivamente leva à classificação de risco 1, 2, 3 ou 4. A próxima questão que temos aqui para vos esclarecer é quando e como devem ser entregues as medidas de autoproteção. Portanto, até aos 30 dias anteriores à entrada de utilização do espaço, no caso de obras de construção nova, de alteração, de ampliação ou mudança de uso. No caso dos edifícios e recintos existentes, a implementação é imediata, uma vez que o prazo legal estabelecido para o efeito expirou em 1 de janeiro de 2010. Portanto, neste caso concreto, estamos a falar de uma legislação que já tem mais de, ou já tem mais de 10 anos, efetivamente, que faz com que todos os edifícios existentes tenham que obedecer a este requisito legal. No contexto do Simplex, houve uma desmaterialização da burocracia relativamente a estas questões. Hoje em dia é possível submeter as medidas de autoproteção no site que aqui vos apresento. No caso da primeira categoria de risco, a competência em termos de fiscalização é dos municípios, na sua área territorial, portanto, as medidas de autoproteção podem ser entregues nos municípios, mas apenas no caso da primeira categoria. Não obstante o facto, as da primeira categoria também podem ser entregues no site que aqui vos apresento. Qual é o procedimento associado? Portanto, recebido o requerimento e após pagamento das taxas previstas para o serviço, a autoridade designa um técnico que assegura o desenvolvimento da transmitação processual. Se no decurso da análise técnica se verificar a necessidade de correção do requerimento inicial ou a prestação de esclarecimentos, informações ou a junção de documentos ou qualquer elemento adicional, é efetuado um convite ao aperfeiçoamento ou um pedido de esclarecimentos ao requerente. Após pronúncia do requerente, dentro do prazo estabelecido, o procedimento prossegue, portanto, o prazo para a elaboração do relatório suspende-se até ao final do prazo estabelecido para a recepção dos elementos solicitados. A autoridade elabora um relatório técnico, no qual formula uma proposta de decisão. Se a proposta de decisão for favorável, a mesma é notificada ao requerente através do portal de serviços públicos. Se a proposta de decisão for desfavorável, o requerente é notificado em sede da audiência dos interessados, na sequência do qual pode ser efetuadas oficialmente ou a pedido dos interessados de diligências complementares. E após o decurso do prazo de audiência dos interessados, com ou sem pronúncia e eventual realização de diligências complementares, é proferida a decisão final, a qual é notificada ao requerente através do portal de serviços públicos. Portanto, este é o fluxo de informação que culmina efetivamente na comunicação da decisão final. O prazo de emissão em decisão também foi um aperfeiçoamento de toda esta legislação. Hoje em dia existe um prazo máximo de decisão de 30 dias, portanto, a partir do momento em que é submetido, excepto quando o responsável pela direção do procedimento fixar de forma fundamentada um prazo diferente, não podendo ser inferior a 15 dias nem superior a 45 dias. Portanto, isto foi efetivamente um grande passo no que respeita à resposta da autoridade, porque no passado a resposta da autoridade tinha alguma demora e neste caso em concreto essa demora foi saneada com esta decisão. No que respeita ao custo, o custo estimado da submissão das medidas de autoproteção à autoridade estão definidos numa portaria, a portaria 1054 de 2009, de 16 de setembro,
com os respectivos valores atualizados anualmente através de despacho do Presidente da Autoridade. O custo está diretamente relacionado com a área bruta da utilização tipo, portanto, está diretamente relacionado com a área bruta da instalação, portanto, aqui não vamos efetivamente transmitir-vos qual é o custo, porque está inteiramente dependente da área. E toda a documentação relativa ao pagamento de taxas é emitida com a indicação do NIF do titular da fração. Os pagamentos dos serviços são efetuados através de referência multibanco. Na falta de pagamento, o procedimento é extinto, nos termos da legislação, e o pedido é válido por 30 dias úteis após a sua correta realização. Findo este prazo sem o devido pagamento, o mesmo será arquivado, será extinto. Portanto, importa ainda esclarecer aqui algo que é bastante relevante, que é no caso dos edifícios de utilização mista, com gestão diferenciada, e esta talvez seja uma realidade de alguns de vós, em que vocês têm a vossa área de atividade definida, portanto, um espaço alugado, e nesse edifício existem outras atividades. De quem é que é a responsabilidade? Portanto, os responsáveis pela implementação e execução das medidas de autoproteção em cada utilização é do proprietário ou da entidade exploradora, sendo que as partes comuns são da responsabilidade do condomínio e do edifício. Portanto, isto é o mesmo que dizer que, no vosso caso concreto, vocês são os responsáveis, como entidade exploradora. Vamos continuar, estamos aqui com um pequeno ruído de fundo, mas creio que não vai perturbar muito. E, portanto, este é o conjunto de informações que temos para vos apresentar relativamente aos requisitos de segurança, no caso particular das medidas de autoproteção. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, agradeço a participação das oradoras, chegámos ao fim. Também agradeço à equipa técnica e a todos os participantes que nos acompanharam. Esperamos que tenha sido esclarecedor e informamos que as dúvidas que tenham sido colocadas durante esta apresentação serão respondidas numa área própria na página da Valor Pneu, onde teremos uma área própria, como disse, para registrar as respostas a todas as vossas dúvidas. Esperamos que tenha sido útil e que tenham gostado e até breve.